Sabia que era ansiedade e entrei assim mesmo, de novo. O Bitcoin estava subindo. Você entrou, sabia que era ansiedade, não análise. Disse isso para você mesmo e entrou assim mesmo. Dias depois, olhou para trás e não conseguia explicar direito por que você tinha feito isso. Presta atenção, isso não é falta de informação ou de reflexão. Você tinha entendido, você tinha visto o padrão. E mesmo assim, quando a pressão apareceu de verdade, o padrão se repetiu. Isso desconcerta a gente, porque a narrativa que a maioria carrega sobre si mesmo é que foi por falta de conhecimento, que se eu soubesse mais, eu decidiria melhor, que o problema foi informações trocadas, mas no fundo você sabe que não é. Você pode entender completamente um padrão e continuar repetindo ele. Você pode reconhecer o impulso no momento em que ele aparece e ainda assim continuar seguindo. Você pode saber exatamente o que está acontecendo dentro de você e fazer o que sempre fez. Porque entender e mudar são coisas muito diferentes. Não são a mesma coisa. Entender é cognitivo. Acontece na mente, que analisa uma informação, que observa, que pode nomear uma experiência. Mudar é psíquico. Acontece em outro lugar, muito mais profundo, onde os padrões se formam antes de você ter palavras para eles. E esse outro lugar, ele não responde a argumentos. O investidor que entendeu que entra por ansiedade, pode entrar por ansiedade de novo, mesmo sabendo disso. O que entendeu, né, que segura posições além do razoável por não conseguir aceitar a perda, pode fazer exatamente isso novamente no próximo ciclo. O entendimento estava lá, o padrão também. Você entende? Por quê? Porque o padrão foi formado por repetição, por anos de respostas automáticas e estados emocionais de angústia específicos que se consolidaram muito antes de você começar a poder observar. Não nasceu de uma decisão, nasceu de uma necessidade que se repetiu tantas vezes que virou automático. E o que se forma por repetição não se desfaz por compreensão. Há uma diferença importante em saber de longe e saber no momento da pressão de verdade, não é? Nos momentos tranquilos, o entendimento está disponível. Você consegue nomear o que acontece, você consegue reconhecer os gatilhos, descrever o padrão com clareza, mas quando o preço está se movendo, seja para cima ou seja para baixo, quando o campo emocional está carregado, quando o corpo já entrou em modo reação, esse mesmo entendimento não está automaticamente acessível. Ele existe, mas ele está de um outro lado, de uma camada espessa de urgência. É como saber nadar e se afogar ao mesmo tempo. O conhecimento está lá, mas o estado em que você está não deixa que ele funcione. Entende? O que muda o padrão é você escolher diferente no momento exato em que ele quer se repetir. E esse momento é muito específico. É quando o preço está se movendo, quando a urgência aparece e o corpo já está ali, ó, no modo reação.
né? É nesse momento e não antes que a escolha real acontece ou não acontece. Quando você está tranquilo, analisando, longe da pressão, é mais fácil. E nesse momento, o entendimento que você acumulou não está automaticamente disponível. Ele precisa ser convocado por você. Ele precisa atravessar a camada de urgência, de ansiedade, de pressão do campo. Exige perceber o impulso antes de agir. Criar esse intervalo mínimo entre o estado emocional e a decisão. E nesse intervalo, fazer uma pergunta que a urgência quer que você não faça. Isso que eu estou prestes a fazer, vem de onde? Isso é parar para pensar, em meio à pressão. Não é uma pergunta fácil de fazer quando tudo está em movimento. É muito mais fácil você agir, porque agir alivia, não é? Dá aquela sensação de que você está fazendo alguma coisa. Mas agir sem esse intervalo é, na maioria das vezes, repetir. E você já sabe o que acontece quando você repete. O entendimento, gente, é necessário, mas ele é só o começo de um trabalho que acontece em outro nível. O nível onde você está no momento da pressão, como padrão querendo se repetir e consegue criar ali um espaço para escolher. Veja, quando algo muda na sua capacidade de observar e de escolher e de estar em contato com aquilo que você está sentindo, sem precisar imediatamente agir ou reagir, você encontrou uma condição muito melhor para operar. Esse é um trabalho lento, invisível e muito mais profundo do que qualquer entendimento racional. Pense nisso. Se faz sentido para você, ative o sininho e se inscreva no canal. Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Obrigada.